Boa noite, pessoal. Eu estou aqui mais uma vez com uma amiga muito querida, Camila. Ela é coaching aqui nos Estados Unidos e eu gostaria de estar falando com ela sobre uma coisa que ela colocou até mesmo no Instagram dela e que eu vi que eu achei muito interessante. Quis trazer ela aqui para estar conversando com vocês. Hoje é dia de depoimento aqui no nosso grupo. Toda terça-feira a gente tem depoimento para mostrar para as pessoas como a oração tem ajudado a caminhada delas, como a mudança de atitude tem ajudado, né? A última vez que nós falamos aqui foi sobre uma pessoa que ficou muito tempo, né, presa na falta de perdão e depois ela conseguiu perdoar e ela se libertou. Então, os depoimentos estão aqui para trazer um pouco de luz, para trazer um pouco de aumentar a sua fé também, para perceber que você tem um Deus maravilhoso, que você sempre é cuidado, você é querido, você é amado, né? E a Camila falou sobre uma pessoa que ela foi em um almoço, foi almoço, né, Camila? Foi no jantar. Um jantar. E aí ela foi num jantar e ela escutou o depoimento dessa pessoa, e que foi, assim, muito tocante, e que eu gostaria que a Camila pudesse falar pra gente quem é essa pessoa e o que ela faz e tudo mais, para que a gente possa conversar um pouquinho aí sobre essa lição de vida essa missão e lição de vida dessa mulher. Pode começar, Camila. Bom, primeiramente, boa noite, Dani, boa noite todo mundo. Que Deus esteja conosco para passar a mensagem que Ele quer, né? Hum. Que seja passada e para tocar os corações de quem está aberto a receber a mensagem dele. Nesse evento, eu fui convidada por uma amiga para ir nesse evento, um jantar, e eu confesso que eu fiquei meio receosa, falei, não, vamos lá, né? Porque aqui nos Estados Unidos nós lidamos com várias culturas, né, várias línguas e tal, então era um encontro de várias culturas. Uhum. E mas eu fui, foi um dos melhores eventos que eu já frequentei na minha vida. Eu aprendi uma lição para mim e para eu poder dividir com as pessoas, que é o poder de ser quem a gente é, o poder de decisão que nós temos de sermos quem realmente queremos ser. Uhum. E isso é muito conflitante na cabeça das pessoas, uma vez que a gente se deixa levar muito pelo que a mente determina que a gente é, né? E o Uhum. caso dessa mulher começou, ela tem uma ONG hoje, que aqui dentro dos Estados Unidos passa por várias cidades promovendo esse evento, esse jantar, Uhum. né? E aí quando você pensa em jantar, você imagina várias mesas, assim, com cerca de 8, 10 convidados em cada mesa. Então, a proposta do jantar é justamente a interação, e tem tradutores para cada uma das línguas. Eu lembro que nesse evento em específico tinham 3 línguas quatro, né, sendo faladas, o inglês e mais 3 línguas sendo faladas, então tinha bastante gente e usa uma dinâmica super divertida para fazer as pessoas interagirem, porque na verdade as pessoas não querem muito sair da zona do conforto, né, da mesa ali dos convidados, dos amigos, para sentar na mesa de outro e tal. Uhum. Mas a proposta dela, ao viajar o país com essa ONG, é fazer com que as pessoas percebam que não é sobre eles, porque o outro tá com uma carinha meio fechada, o outro tá lá no canto dele reservado, parece que não quer muita interação com ninguém, mas às vezes aquela pessoa tá com medo, às vezes aquela pessoa tem insegurança, às vezes aquela pessoa precisa de uma palavra, às vezes aquela pessoa está se sentindo sozinho, Uhum. abandonado, tipo assim, deixado de lado, sem ser amado, e Fluido. precisa ser acolhido. Só Uhum. que as pessoas, nós estamos tão concentrados na nossa mente, Uhum. no que a gente, no nossa zona de conforto e que a gente não quer sair dela, que a Uhum. gente não imagina a necessidade do outro. Primeiro a gente acha que ele não está querendo se misturar muito com a gente, porque nós também, muitos de nós trazemos essa coisa do que eu não sou amada, eu não mereço, eu não sou envolvente, né? Uhum. Então, a proposta dela nos jantares é essa, e é super legal a dinâmica. Mas começou lá atrás. Ela nasceu aqui nos Estados Unidos, que ainda é um país muito racista, né? E ela tem cerca de 50 e poucos, 60 anos, mas assim, o espírito extremamente jovem, Uhum. muito mais jovem do que a idade. Sim. E ela sofreu muito preconceito. Ela sofreu muito preconceito por causa da cor, por causa da aparência.
e ela foi convidada a se retirar de algumas escolas, na verdade ela foi dada em adoção, Uhum. eh, Começou por aí já. ainda bebê, né, Uhum. e passou por algumas instituições e tal, e de adoção. Foi adotada por uma família que não é americana, mas eram imigrantes aqui, uma família branca, Uhum. e depois de alguns anos de luta, de preconceito racial, dessa cena de exclusão o tempo inteiro, ela resolveu sair de casa. Uhum. E foi muito sofrimento, inclusive na cabeça dela, em algum dos depoimentos dela que eu assisti, porque além de ter conhecido ela, ter tido a honra de conhecer ela presencialmente e poder sentir a energia dela, eu fiquei procurando material sobre ela para Sim. assistir, para ver. E em um dos depoimentos que eu encontrei sobre ela na internet, fala que ela saiu, inclusive, para poupar a família Ah, tá. de Uhum. tal sofrimento. Uhum. Tamanha generosidade. E Sim. quando ela saiu de casa, ela prometeu, ela fez uma escolha. Uhum. Não é nenhuma promessa, é uma escolha. É aí que Uhum. me pegou. Uhum. Ela escolheu que ela não ia passar por isso mais e que ela não ia ver isso no rosto de ninguém. Se ela Uhum. visse isso no rosto de alguém, ela ia fazer alguma coisa a respeito. Sim. Foi a decisão da vida dela. Pronto, ela sabia. E é isso que me conquistou. Ela não. É isso que mexeu comigo. Uhum. Uhum. É essa lição que Deus colocou no meu coração, para mim e para quem puder chegar essa mensagem. Uhum. Ela escolheu ser quem ela acredita ser, não o que o mundo inteiro em volta dela Falava. falava para ela, que você não merece, que você não pode, que você não consegue, que você não pertence aqui. Uhum. E uma das expressões que ela usa muito é isso, Uhum. que as pessoas se sintam welcome, Aham, bem-vindas. se sintam bem-vindas, se Acolhidas. sintam acolhidas, Uhum. porque essa é a decisão que ela fez e ela decidiu uma vez só. Uhum. E daí em diante foram vários os fatos, acontecimentos na vida dela até ela criar essa ONG. E Sim. essa ONG tem transformado a vida de muitas pessoas. Imagina quantas pessoas gostariam de um Uhum. jantar para ir. E é um jantar que você vai e você não paga. Então Ah, não é uma coisa assim, ela está ganhando dinheiro com isso. Não, é uma ONG entendi. sem esse Uhum. propósito. Você não paga, você é convidado Uhum. e você vai para interagir com as pessoas. É uma chance, é uma oportunidade de Sim. você fazer amizades, de você Uhum. conhecer outras pessoas, de Uhum. você conhecer outras culturas, de você conhecer outras línguas. Uhum. Pensa na oportunidade e Uhum. pensa em quantas pessoas. Nesse mesmo evento, eu encontrei com uma moça aqui da cidade que assiste famílias carentes. Ah, E tá. essa moça falou: Camila, enquanto a gente conversa aqui agora, que a gente trocou uns minutos de conversa, tem pessoas morando no carro. Ah, tá. Uhum. Tem pessoas Uhum. morando no shelter, e o shelter aqui você vai para Abrigo. dormir. Mas 7 horas da manhã, tem que sair. acende as luzes, sai, vai para a rua se virar. Entendi. Uhum. Tem até o caso de uma família que a esposa estava grávida, ganhou neném no shelter. Ah. Uhum. Então, são várias as famílias, por isso que a gente tem que sair da nossa caixinha, gente. Uhum. Por isso que a gente tem que sair da nossa caixinha, porque a gente pensa, que não vou, porque eu não vou me encaixar, eu não vou porque as pessoas não vão me receber bem. Pensa sobre você receber o outro bem. Isso. Pensa sobre o outro, você olhar alguém no evento e falar assim, talvez aquela pessoa está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra, está Uhum. precisando só de sentar ali, oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Ali começa uma conversa, Uhum. né? Ainda que as pessoas são mais tímidas, mas se você acha que a timidez está atrapalhando você de ajudar o outro, trabalha nisso, porque Uhum. tudo é trabalhável. Uhum. Mas essa foi a mensagem mais forte que ficou dessa mulher, Uhum. que ela escolheu, Uhum. e ela vem escolhendo todos os dias, né? Uhum. Ela vem escolhendo manter a decisão dela. Uhum. Eu Uhum. escolho não ser isso que as pessoas me falaram. Claro. Uhum. Eu escolho que eu mereço muito mais do que as pessoas falaram que eu mereço. Exatamente. Eu escolho pertencer aonde quer que eu vá. Uhum. E Uhum. eu escolho acolher as pessoas, porque não é sobre mim. Uhum. Não é sobre mim somente. Uhum.
é também sobre o outro, e sobre o que eu posso fazer pelo outro, e sobre como ajudar, e sobre como contribuir, porque Uhum. se tem uma coisa, se tem um momento em que a gente se sente acolhido, que a gente se sente amado, que a gente sente que a gente está no lugar certo, é quando você olha no olho do outro e você percebe que você deu alguma contribuição para ele. Uhum. Uhum. Que foi uma palavra, que foi uma mensagem, que foi um abraço, que foi um sorriso. Uhum. Uhum. Essa é a maneira mais gratificante de se sentir pertencido. Então, quando você faz para o outro, você está fazendo por você. Pra você mesmo, é sempre aquela mão, aí eu sempre falo que é uma via de mão dupla, né, você tá aquele momento você tá fazendo, você tá voltando pra você mesmo, né, então por isso que às vezes e por isso Uhum. que a gente sempre escutou que ela é melhor dar do que receber, né, porque toda vez que Exato, você tá dando, você tá recebendo, né. exato. E uma coisa que eu acredito que me chamou muita atenção também quando você estava falando sobre ela, é que, e muitas vezes acontece isso com as pessoas, às vezes elas falam algo para outra, né, e aquelas pessoas tomam aquilo como verdade para a vida delas, e carregam aquilo por muito tempo. E aquilo lá impede a pessoa de crescer. Então você não consegue, você nunca vai sair dessa. Você vai sempre ser um pobetão, você vai ser sempre um fracassado, você é um infeliz, sabe assim? As pessoas vão usar aquelas palavras mais pesadas. E aí, aquela pessoa que tá lá embaixo, caída, né? É, ela escuta aquilo e ela fala: "Eu acredito nisso". Você tem opção, né? Você tem opção. Vou escolher aquilo, vou acreditar ou não acreditar. Maioria das vezes as pessoas acreditam, né? No que está sendo falado para elas. E aí, elas começam a deixar aquilo fazer parte da vida delas. E aí você vai ver por que que realmente não deu certo o seu negócio, não deu certo o seu casamento, não deu certo isso, não deu certo aquilo. Por quê? Porque você tem aquela mentalidade. Você carrega aquela mentalidade com você. Então é muito importante também que a gente possa aprender que as nossas palavras são poderosíssimas, né? E a gente Demais, pode demais. sim construir ou a gente pode destruir alguém, né? Então que a gente possa sempre construir, né? Que a gente possa sempre dar uma palavra de incentivo, de amor e tudo mais, mas a gente tem que perceber que o que falaram pra você quando você era pequeno, o que falaram pra você quando você era adolescente, ou o que você falaram pra você quando você era adulto, e você tomou aquilo como verdade, vai se tornar verdade, porque você começou a acreditar naquilo, você começou a colocar sua energia toda ali focada naquilo que era aquilo lá, era a verdade, pronto, acabou, né. Exato. Eu tenho algo que aconteceu com meu marido, que quando ele saiu da faculdade, inclusive eu queria até deixar isso como depoimento aqui também. Quando ele saiu da faculdade, ele foi fazer o primeiro exame médico que você tem, ele é piloto, né, então eles precisam, passar por um exame médico para vocês não terem um problema de coração, tudo mais, né, porque você vai voar um avião. Então você tem que estar nos trinque, né. E aí ele foi no médico. E aí o médico falou pra ele: "Ah, você vai começar, tal?" Ele falou assim: "Sim, vou começar na companhia aérea, e tal". E ele falou assim: "Mas você nunca vai chegar no tal avião", que era um Boeing daqueles enormes, sabe, que você passa, que faz longas distâncias. Ele falou assim: "Mas você nunca vai chegar nesse avião, porque é muito difícil". E o meu marido tomou aquilo como verdade pra ele. Ele tomou isso como verdade, que ele acreditava que ele nunca ia poder fazer isso. Até que ele se converteu, ele voltou para a igreja, ele começou a perceber que suas palavras, os seus pensamentos criam, e ele começou a perceber que também que Deus provê tudo pra gente, que a gente quiser, que a gente pedir de coração, né? E ele começou a acreditar que ele ia conseguir tais empregos e voar tal avião. Ele fala que o primeiro avião que ele começou bem nos pequenos mesmo, e depois ele começou já para aviões maiores, e ele lembra que ele estava em um lugar, num aeroporto, e ele viu um avião maravilhoso, que é daqueles que, tipo assim, são super rápidos e que voam até uma distância mais alta do que esses aviões convencionais, tal. E ele falou assim: "Eu vou voar esse avião". Um ano depois, ele foi contratado para voar aquele avião que ele falou que ele ia voar. Então olha para você ver, ele quebrou toda aquela
aquela crença que foi colocada nela, aham, foi colocada aquela crença nele que ele não ia fazer isso, e ele tomou como verdade, até que ele começou a descobrir que a verdade não era essa, né, e aí ele falou: "Eu vou voar esse avião". E aí naquele momento que ele colocou a mente nele, a energia dele para aquilo, acreditando naquilo, se concretizou. É claro que às vezes não vai se concretizar amanhã, no outro dia, né, pode ser que demore sim, porque é claro que tudo precisa daquele tempo de maturação, de crescimento e tudo mais. Mas 1 ano depois ele foi contratado para aquele mesmo avião, aquele mesmo modelo que ele tinha falado: "Um dia eu vou voar esse avião". E aí, basicamente, sabe aquele negócio que o céu é o limite? É assim, você pode tudo, o que você colocar na sua mente, que você acreditar, né. Você só não pode quando você começa a falar que você não pode. E ele agora aí ele conseguiu um emprego para uma companhia aérea grande também, que o médico falou que ele não ia dar conta, que ele não conseguia fazer isso. Então, assim, tudo agora, depois de muito tempo, é claro, mas eu acho que uma vez que você se solta daquelas amarras que as pessoas colocaram em você, que você escutou alguém falar sobre isso, falando, né, que você não podia, que você não conseguia, quando você começa a soltar daquilo, aí você dá a oportunidade para as coisas começarem a acontecer na sua vida. Então eu acho, assim, uma coisa, assim, maravilhosa, porque tudo tem saída, tudo tem solução, sabe. Tudo tem saída, tem solução. É a gente que muitas vezes cria tudo isso pra gente mesmo, né. É, E a nossa escolha é a mais importante de tudo. Quando a gente é. escolheu, a gente decide que a gente quer aquilo, né, e a gente vai batalhar para aquilo, eh, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Eu acredito que nós temos um criador. Deus é o criador de tudo. Uhum, E nós, como centelhas divina, cada um de nós somos co-criadores, aham, uhum, através da palavra, do pensamento, do sim, sentimento, da ação, consequentemente, né, é uma sim, corrente. é uma corrente. Existe uma frase que diz: "Se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, em ambos os casos você está certo", Exatamente, né. exatamente. Muitas dessas crenças que nós temos como adultos, em algum momento na infância ou na adolescência, elas foram importantes para nos proteger. É sempre Uhum, isso que eu coloco, por exemplo, para os meus clientes. sim, Essa determinada crença, quando você era criança, ela foi importante para te proteger de alguma coisa. sim, Então você não podia colocar o dedinho ali na tomada, porque o bichinho ia vir comer o seu dedinho. uhum, Hoje você entende que se você é uma não pode. questão lógica, né? Hoje você já entende o funcionamento da coisa. Uhum, Então é isso que a gente tem que fazer com as nossas crenças. A gente vai lá no nosso subconsciente, para baixo ali, na parte do iceberg, para baixo da água que a gente não vê, que é cerca de uhum, 90%. sim, Mergulha lá, busca uma crença, vem cá no consciente e ressignifica uhum, uhum, aquela crença, ou joga fora, muito obrigada por me proteger enquanto eu uhum, precisava, não preciso mais de você. uhum, Mas uhum, é importante você fazer essa viagem. sim, Você fazer essa viagem para dentro de si, porque uma frase que você me disse uma vez numa das nossas conversas que eu adoro, que eu super aprendo, que a mente ela pode construir ou destruir. Ela tem o poder de sim, construir ou de destruir. É uhum, você que decide para onde que ela vai. E olha, eu vou te dizer que ontem, já que é noite de depoimento, deixa eu dizer ontem tem uns dias que a gente tá down, né? Tem uns dias que a uhum, gente não quer lidar, e a gente que é mãe, tem criança pequena, ai meu Deus, tem dia que é difícil. Aí parece nesses dias que as crianças ficam mais ainda brigando e tal. E ontem tava um dia bonito aqui, sol, e era domingo. Alguns amigos me chamaram para ir para piscina, se divertir. Tive vários convites, mas sabe, uhum, ai, não quero. E eu olhei para as minhas crianças, eu falei assim, it's not fair. Na hora eu levantei e falei: "Vamos". Liguei para minha amiga e falei: "Tô indo". A ela ainda brincou, falou: "Nossa, o que que você fez com a minha amiga?". Eu falei assim: "Ah, minha filha, joguei aquela amiga ruim no lixo, hoje não, é é, decisão". Eu fui sem vontade, aham. eu fui ontem especificamente, a razão foi olhar para as minhas crianças e falar assim: "Não, tem um dia tão É bonito, justo, ensolarado, é justo, é. Vamos não é aproveitar, né, vamos aproveitar. whatever a razão que seja naquele dia, mas que você decida". Foi a Uhum, melhor decisão que eu fiz na minha vida. Tive um dia uhum. incrível, com amigos incríveis, tiramos ótimas fotos, minhas crianças se divertiram, chegaram em casa cansadaços, dormiram a noite inteira, graças a Deus. Então E foi a melhor decisão. E uhum, tem uma mulher aqui nos Estados Unidos, a Mel Robbins,
Ela tem um livro, depois eu te passo, Dani. Ela Uhum. tem um livro, de repente você até traduz, igual você costuma Sim, fazer. sim, sim. O livro dela chama Five Rules, Five Second Rules, Uhum. Five Seconds Rule, alguma coisa assim, cinco Regras de segundos, cinco, regras. cinco, 5 segundos. E ela, no livro dela, ela dá justamente o depoimento dela. Eu estava vivendo uma vida miserável, meu casamento estava Uhum. quase acabando, meu relacionamento com os meus filhos adolescentes estava uma merda, com Uhum. perdão da expressão, desculpa, mas não estava bom. A minha companhia estava Isso não chegando no tem, fracasso, uhum. e eu estava vivendo uma vida que eu acordava todos os dias e apertando ali a soneca do celular, até do despertador, até eu falar, tem que levantar, né? E por resto, teve um dia que ela ouviu o despertador dela, hoje não. Bateu e levantou. É Uhum. 5 segundos, a regra dos 5 segundos. Uhum. É a decisão, é naquela hora. Você Uhum. decidiu, você vai. Sim. Ah, mas e os 5 segundos não te dá a chance para mais. E se? Não Uhum. te dá. Vai. Se o Uhum. se aparecer depois, você já decidiu, eu vou. Certo. Uhum. Então é decisão. E eu acho que foi isso que essa mulher fez. Essa mulher que eu fui no jantar Sim, sim. dela. É a Ela decisão. decidiu. Uhum. E nada mudou. Eu tenho Certo. certeza que vários sis apareceu na vida dela. Sim. Mas e se? Ah, Uhum. não, mas é Uhum. difícil. Ah, mas vai precisar disso, vai precisar daquilo. E outra coisa, ela não faz nada sozinha. Uhum. Ela tem uma equipe toda, porque automaticamente, quando você tem uma causa pela qual você luta, quando Uhum. você tem uma causa, você primeiro acredita naquela causa, automaticamente as pessoas saem de todas as Não, partes do mundo. Deus vai colocando todo mundo no nosso lado. É assim, é o que é o meu, é o meu depoimento. Eu comecei É só eu automático. e a minha família de 8 pessoas. Depois, Deus foi colocando as pessoas para me ajudar. Um ajudando no meu canal do YouTube, editando vídeo, outro fazendo capa de vídeo, outro me ajudando em oração, vários me ajudando em oração agora. Minha equipe de oração é grande já. Entendeu? Uns no acolhimento, outros como terapeuta, ajudando também as pessoas que estão com depressão. Deus vai colocando, vai trazendo pra gente, sabendo do nosso coração, que é de ajuda, que é, né, que é para esse lado de estar amparando as pessoas vão chegando e vão te ajudando. Então, você nem precisa pensar uma vez sequer, fala assim, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso sozinha. Não, não vai acontecer. Até porque sozinho, eu vou dizer que a gente consegue fazer muita coisa sozinho, assim, mas a Bíblia diz, né, lá em Gênesis fala, não é bom que o homem fique só. Ele se referiu a Deus, Sim, se referiu a esse momento na hora que ele estava, fazendo né, tirando a mulher da costela de Adão. isso. Mas não é só sobre o homem e a mulher e o casal. Sim. Não é bom que o homem fique sozinho. Você Uhum, vê que na época que depois da morte de Jesus, os discípulos uhum, foram nas cidades, né, foram peregrinar pelo mundo de uhum. dois em Dois, dois, de dois. bando, Vários. de Uhum, quatro, de ninguém faz nada sozinho. sim. E tá tudo bem, não significa fraqueza, muito pelo É, contrário, significa fortaleza e a humildade de entender que eu preciso das pessoas, que eu sim. posso contribuir ao Uhum, mesmo tempo que eu preciso da contribuição do outro. sim, sim. E tá tudo bem. Sim, E é é aquela troca melhor. de bagagens, é trocando bagagens, é com experiência sua que eu vou estar aprendendo um pouco, tirando um pouco para minha experiência, né? Exatamente. É Eu assim, acho que o inimigo ele gosta das pessoas que estão sozinhas. na realidade é isso que ele tenta fazer, é desunião, é separação mesmo. Ele precisa segregar para poder conquistar, para poder tomar, entendeu? É. Então, se você for ver aí, que até hoje aqui a gente está aqui, né, com um racismo, com problema de religião, né? Tudo isso é uma maneira de fazer a gente separar. Quando a gente separa, a gente é presa fácil, né? Mas quando a gente tá junto, tá unido, a gente tem a força um do outro, a gente não vai cair facilmente, né? Porque aí você tem um ombro ali que vai te levantar, você tem uma mão que vai te erguer, né? Então, assim, quando você tá sozinho, quem vai? Né? Quem vai? Então, por isso que às vezes o inimigo, como você diz, ele quer que a gente faça esse movimento para que a gente ficando sozinho, a gente seja vulnerável, seja fique fragilizado, né? E até cometa besteira, né? Porque a maioria das vezes é onde ele quer que você chegue, ele quer que você tire a sua vida para que você termine a sua missão antes do tempo, É. né? E você terminando a sua missão antes do tempo, é, claro, vai te atrapalhar muito e vai fazer com que com que ele ganhe aí, né?
para o lado dele, vamos dizer assim. Ele tirando uma luz aqui da Terra, ele ajuda a escuridão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma reflexão que eu ouvi hoje, mais cedo numa aula que me impactou você já viu que as pessoas que cometem suicídio nunca estão acompanhadas? Uhum, Às vezes, talvez tenha ajuda de alguém ali, daqui, mas, né, eu não estudo essa uhum, área, eu não me aprofundo nessa área, então não sei dados, mas a maioria das uhum. pessoas que chegam nesse momento, elas estão Elas sozinhas. estão sozinhas. Uhum, uhum. Então, quer dizer, é disso que a gente tem que tentar fugir e tá tudo bem. E essa de que as pessoas não são confiáveis, é mais uma crença, e Uhum. geralmente, pela experiência e baseado no que eu estudo, no que eu leio, e possivelmente os profissionais da área pode vir aqui confirmar. Mas essa falta de confiança, falta de fazer parceria, essa falta, dificuldade de lidar com as pessoas, é problema do passado, geralmente com a autoridade, Uhum, e que em algum momento invalidou aquela pessoa, tipo uhum, assim, né, não deu a ela a valorização que ela uhum, passou alguma crença naquele momento, uhum, através de alguma frustração com uhum, alguém, e uhum. criou aquela crença que vai se fortalecendo através desse pensamento, dessas palavras. Que ser humano, não prefiro bicho do que gente, né? Aham, Eu amo os bichinhos, pet, sim, gente, sim, mas, come on, sim, sim, como que vai trocando que ideia, né? não confio em ninguém, que amizade hoje não existe. Isso, E são as uhum, palavras que a gente coloca no dia a dia, que às vezes a gente usa como ditado popular, certo. mas que estão reforçando essas crenças negativas dentro da Exatamente. gente, e vai fazer você ficar onde você está. E vai ficar fazendo você ficar sozinho, cada vez mais, porque é isso que você tá acreditando que você tá colocando ali, né, como verdade, né? E toda vez que você tacar, se você colocar algo, sempre vai voltar pra você, né? Então é aquele É, bumerangue, é um se bumerangue. tacou, ele volta, né? Ele Isso é volta. uma lei muito, muito certa. Ele volta. Então, tipo assim, tomar com muito cuidado com o que a gente tá pensando, a gente tá falando, o que a gente tá acreditando, né? E aquele negócio, às vezes a gente acreditou naquilo pela vida inteira. E aí mudar nesse momento, aquela crença, às vezes é difícil e conflitante. Mas se você começar a perceber que se você aquela crença é negativa, destrutiva, né, que não tá criando e simplesmente tá te destruindo, você começa a falar, não, peraí, vou descartar ela então. É um momento que você fala, dá um clique em você e você fala assim, não, não posso mais escutar isso aqui que tá falando olha o que tá falando pra mim, né, que eu não vou dar conta, que eu sou um fracassado, ou que isso, aquilo. Então, assim, é começar a pegar e perceber o que você fala pra você mesmo, seu diálogo interior. É muito importante você escutar, é muito importante, porque a gente tá todo dia falando pra gente mesmo, né? E aí você começa a escutar seu diálogo interior pra ver o que acontece. Você começa a descobrir um tanto de coisa sobre você e um tanto de coisa que você criou pra tua vida, pro seu momento agora, e você não tava percebendo porque você tava ali no diálogo interior, que pra você é parte de você, claro, parte de você fez, ficou parte de você. Mas se você olhar pra dentro e você começar a escutar esse diálogo interior, você vai ver que, peraí, nossa senhora, olha o tanto de coisa que eu tô falando de mim mesmo. Pra mim Sim, mesmo e pros outros, que às vezes também sai de você, né? Falando pros outros, não é, fiz, isso, nossa, isso eu não consigo não. Isso, nossa, isso eu não dou conta, né? Você acaba falando pros outros também, pra que os outros acreditem e eles dão força pra você na sua verdade aí, de uma certa forma. e geralmente quando a gente encontra com uma pessoa que também tem a mesma dificuldade que a gente, e isso às vezes, a maioria das vezes é imperceptível, assim, ele vai enfatizar para você que não faz isso mesmo não, Aham. porque a crença negativa tá nele também, a mesma Também. crença negativa. Uhum. Geralmente semelhantes atrai semelhantes, né? Exatamente, tanto por bom quanto por ruim. Aí a gente é que tem que ser o nosso, a Bíblia diz, vigiai Uhum. e orai. Isso. Vigiai, presta atenção com quem que você anda, a ambiência, com os lugares que você frequenta, as pessoas que você. E eu não estou aqui pregando exclusão, não, porque Uhum. as pessoas que estão andando no caminho que não deveriam, elas precisam de nós, mas aí você tem que estar fortalecido para você puxar ela para cá e não para você ir para lá. Você Exatamente. entendeu? Mas a gente tem que estar vigiai e orar, e não o contrário, não é orar e Prestar vigiar. atenção, aham, prestar atenção né, no pensamento ali daquela pessoa, como que tá, Exatamente, né? exatamente. Para que você não Tem seja um livro levado também, não seja levado para. é,
Exatamente. E aí volta lá no autoconhecimento. Tem um livro que eu gosto muito sobre essa questão, o jogo não está aqui, está lá em cima. É O Jogo Interior de Tênis. Esse livro, ele é antigo, Uhum. e ele está em alta até hoje nas leituras das pessoas que buscam essa desenvolver esse autoconhecimento, Aham. e ele foi escrito por esse autor que era um treinador de beisebol. Ah, tá. De tênis, de Tênis, de beisebol, de tênis. tênis. O jogo interior de tênis não tem nada a ver com beisebol, é com É, tênis. é. Ele era treinador de jogadores de tênis e ele percebeu que o maior inimigo dos jogadores eram eles mesmos. Se Hum. no dia anterior ele ficasse sabendo que amanhã ele ia jogar com aquela outra fera que joga muito bem, ele já começava, ai, mas aquela pessoa, nossa, o cara é bom, né? É. Ele já começava a se derrotar ali. E Sim. ele escreveu um livro muito interessante. Eu adoro esse livro, O Jogo Interior de De Tênis. tênis. Muito Ah, eu bom. vou depois colocar aqui na descrição, né? E aí, eu te agradeço, Camila, por tudo, por todo o Eu conhecimento, agradeço por por estar todas aqui. as palavras que você sempre traz aqui de luz. Vou colocar aqui para vocês também o Instagram da Camila, que é de coaching, tá? Se vocês quiserem bater um papo com ela, né? Pode chamar ela direto pelo coaching também, pelo Instagram, desculpa, pelo Instagram dela. E ela tá sempre aqui ela, com certeza eu vou chamar ela mais vezes pra gente estar conversando, sempre que tiver um assunto interessante, para que vocês possam escutar. Eu acho que uma das coisas que o Espírito Santo me mostrou, meu próximo passo aqui no canal é de tá trazendo pessoas para agregar conhecimentos, para trazer outras pessoas que possam estar vindo com uma mentalidade já, né, ampliada, com conhecimento, e aí traz para esse grupo, para que esse grupo possa escutar de várias outras pessoas, de vários diferentes níveis de consciência, vamos dizer assim, para que as pessoas possam também se associar com aquela pessoa, né, e de repente fazer mudança, porque às vezes eu acredito que eu não consigo alcançar todo mundo. Eu consigo alcançar até certo ponto as pessoas, e preciso de ajuda de outras pessoas para poder estar fazendo esse trabalho. Então, tenho certeza que a gente vai estar cada vez mais aqui fazendo essa parceria para a gente estar conversando, mostrando para as pessoas que é necessário. E é muito importante a gente agregar forças, né? Reunir essas forças para que para que as pessoas possam despertar cada vez mais, possam olhar para dentro cada vez mais, porque é a única maneira de crescimento. É a única maneira de crescimento. Então, muito obrigada por estar comigo, tá? E aí a gente vai se falando. E, pessoal, boa noite a todos vocês. Por favor, compartilhem esse vídeo, que eu tenho certeza que outras pessoas vão conseguir ver também de uma maneira diferente, vão aprender, vão retirar alguma coisa, tá bom? Para que também elas cresçam. Um beijo para vocês. Tchau, Camila. Um beijão. E Boa até noite para todo mundo. Obrigada, Dani. mais.